Avalie a veracidade das seguintes afirmações. 1. Se um terreno quadrado possui perímetro medindo 80 metros, a sua área é de 400 metros quadrados. Então é o seguinte, para resolver essa questão, a gente primeiro pensa em como que a gente acha o perímetro de um quadrado e a partir disso tentar achar a área desse quadrado. Então lembrando, o perímetro de uma figura é simplesmente a soma de todos os seus lados. Então seria, num caso de um quadrado, seria esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Tá? Então vamos supor que a gente tem um quadrado aqui. E o lado desse quadrado, eu vou chamar pela letra L, tá? L de lado. Um quadrado, como a gente sabe, todos os lados são iguais, então todos os lados têm a medida L, tá? E o perímetro, a gente está falando que é a soma desses lados. Então seria lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou então, a gente pode pensar que é 4 lados, né? 4 vezes lado. E a gente também está falando que esse perímetro é exatamente igual a 80. Ou seja, 80 é igual a 4 vezes o tamanho de um lado. Se a gente passar esse 4 dividindo para o outro lado, então passar ele dividindo, a gente vai ter 80 dividido por 4 é igual ao lado, e 80 dividido por 4 é igual a 20. No caso, já que a gente está usando a unidade de metros, o lado é 20 metros. Eu vou reescrever isso aqui como lado é igual a 20 metros, tá? Então a gente pode pensar nesse quadrado como isso aqui, ó. Aqui tem 20 metros, aqui tem 20 metros e tudo mais. Já que a gente está querendo saber a área desse quadrado, primeiro a gente tem que lembrar como é que é a fórmula da área de um quadrado. Se você for se lembrar, no caso de qualquer retângulo, para achar a área, a gente só multiplica um lado pelo outro. Nesse caso, então, vai ser 20 metros por 20 metros. 20 vezes 20, a gente poderia armar uma conta, ou então talvez você saiba de cabeça, né? É igual a 400. Ou seja, se um terreno tem perímetro de 80 metros, então a sua área com certeza vai ser de 400 metros quadrados. Então, a partir disso, a gente sabe que a 1 é verdadeira, tá bom? Agora vamos avaliar a 2, eu vou apagar aqui. Mas daí a gente vai responder a 2. A 2 está perguntando, está falando que uma roda tem diâmetro medindo 1 metro e quer saber se o raio desse diâmetro, o raio desse círculo, no caso, essa roda, vai ser de 50 centímetros. Então vamos primeiro lembrar o que é diâmetro e o que é raio. Diâmetro e raio estão falando de um círculo. Tá? Nesse caso, esse círculo é uma roda. Podemos desenhar isso aqui. O diâmetro de um círculo, pensando que esse aqui é o centro dele, é sempre uma reta que vai de um lado para o outro desse círculo. Tá? Então atravessa ali o meio. Ou seja, é a maior distância desse círculo. E o que está sendo dito é que essa distância é exatamente de 1 metro. Tá? Agora, o raio é um pouquinho diferente. O raio, ele é a distância do meio do círculo até o canto dele. Tá? E acontece que se você for notar, essa distância aqui é igual a um raio, e essa aqui também é outro raio. Tá vendo? Um raio aqui e outro raio aqui. Juntos, se eu somar os dois, eu vou ter um diâmetro. Ou seja, se eu pegar um raio, somar com outro raio, eu vou conseguir o diâmetro. Ou seja, 2 raios é igual ao diâmetro. Ou então a gente pode pensar, interpretar isso aqui, como o diâmetro é igual ao dobro do raio. Ou o raio é metade do diâmetro. Tá bom? Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Se o diâmetro é igual a 1 metro, então o raio vai ser igual a, 1 metro dividido por 2, vai ser metade desse diâmetro. Então o raio vai ser metade do diâmetro, que nesse caso é 1 metro dividido por 2. Já que 1 metro tem 100 centímetros, isso aqui é igual a 50 centímetros. Claro, se você já sabe que o raio é metade do diâmetro,
tu pode vir direto daqui. 1 metro, dividir por 2 vai dar 50. Eu vou achar o raio. Então, o item 2 com certeza está certo. Tá bom? Agora, o item 3, esse aqui vai precisar de mais um pouco de conhecimento. Tá? Note que essa questão aqui é toda sobre geometria, né? Mas no caso de um triângulo, ele está perguntando se a soma dos seus ângulos internos é 360. Vamos tentar lembrar primeiro o que é o ângulo interno de um triângulo. Bem, um ângulo, como a gente sabe, ele vai ser essa abertura, como se fosse, entre duas retas, né? Nesse caso, os ângulos internos de um triângulo vão ser exatamente essas aberturas aqui. Tá? E acontece, isso aqui é um fato que vocês têm que saber, tudo bem se vocês ainda não sabem, mas é algo que cai muito frequentemente e é muito importante tu saber. Mas acontece que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Não importa qual seja o triângulo. Se tu for lá e medir os 3 ângulos internos, somar eles, vai dar 180. E isso aqui é um fato muito importante, tá? Isso aqui vai ser usado em diversos momentos também para saber os ângulos de um polígono, que é outra figura composta de retas qualquer. Essa informação dos 180 graus é sempre muito importante. Então, o que a gente pode falar? Que não, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, essa 3 está falsa. E a gente pode marcar letra A, 1 e 2 apenas.